no era el tipo de silencio que tranquiliza, sino el que advierte que algo terrible está a punto de suceder, a orillas del Río Grande del Norte, el mismo río que los mexicanos llamaban frontera y los estadounidenses un desafío. Los soldados sostenían mosquetes con manos temblorosas. El viento frío atravesaba sus uniformes, impregnado de olor a pólvora vieja, sudor y miedo. Nadie allí sabía que, en pocas horas, ese pedazo de tierra se convertiría en la chispa de una de las guerras más controvertidas de la historia de América. De un lado, México, joven, inestable, herido por crisis internas, golpes de Estado y una economía en crisis. Del otro, Estados Unidos, inflado por una idea peligrosa, casi religiosa, el destino manifiesto, la creencia de que Dios había elegido a los estadounidenses para dominar el continente de costa a costa. Pero lo que pocos saben es que esta guerra no comenzó con disparos, comenzó con ambición. Todo comenzó años antes, cuando México, recién independizado de España, heredó un territorio gigantesco, demasiado vasto para controlarlo, demasiado rico para no ser codiciado. California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Texas, tierras que hoy parecen naturalmente estadounidenses, pero que alguna vez fueron, sin duda, mexicanas. Estados Unidos observó, esperó y planeó. Texas fue la primera ficha de dominó en caer. Incentivados por el propio gobierno mexicano, se permitió a los colonos estadounidenses establecerse en Texas para poblar la región. La condición era simple en obedecer las leyes mexicanas, respetar la cultura local y, sobre todo, abolir la esclavitud. Pero estas reglas pronto se volvieron demasiado incómodas. Los colonos no querían ser mexicanos, querían ser estadounidenses. En suelo mexicano, la rebelión llegó rápidamente. Llegó armada y llegó con el apoyo silencioso de Estados Unidos. Cuando Texas declaró su independencia en 1836, México no la aceptó. Para los mexicanos, no era una nueva nación, sino una provincia o jobadal. Para los estadounidenses, era una oportunidad. Años después, Estados Unidos anexó oficialmente Texas para México. Esto fue una provocación directa. Para Washington, fue solo el comienzo. La frontera estaba en disputa. México decía que terminaba en el río Nueces. Estados Unidos, que era el río Bravón. Entre estos dos ríos había una franja de tierra que ninguna de las partes quería ceder. Fue allí donde el presidente estadounidense James K. Polk, un hombre obsesionado con la expansión territorial, decidió actuar. Envió tropas a la zona en disputa. Sabía exactamente lo que hacía. Cuando soldados mexicanos atacaron una patrulla estadounidense, Polk no perdió tiempo. Fue al Congreso y declaró que se había derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. La guerra fue aprobada casi de inmediato, pero había un serio problema con esta narrativa para México. Ese no era suelo estadounidense. Así, en 1846, la guerra comenzó oficialmente, no como un enfrentamiento entre iguales, sino como un choque brutal entre un país dividido y otro ávido de territorio. Mientras los periódicos estadounidenses presentaban el conflicto como una misión divina, surgieron voces disidentes. Políticos, intelectuales e incluso soldados se preguntaban: ¿era esta guerra justa o un robo a mano armada? Del lado mexicano, la situación era desesperada. Presidentes caían, generales luchaban entre sí, el ejército estaba mal equipado y mal pagado. Aún así, los hombres marchaban al campo de batalla sabiendo que luchaban no solo por territorio, sino por la dignidad, la identidad y la supervivencia nacional. Cada batalla que se aproximaba conllevaba algo más
que una estrategia militar contenía ocio, contenía propaganda, contenía el destino de millones de personas que ni siquiera sabían que su futuro lo decidían hombres sentados en oficinas distantes. Y mientras se posicionaban los cañones, se izaban las banderas y el primer disparo resonaba en el valle. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Era esta guerra inevitable o fue provocada a propósito? Porque cuando la pólvora finalmente habló, no fue solo México el que sangró, ni fue solo Estados Unidos el que avanzó. Fue todo el mapa de Norteamérica el que comenzó a redibujarse a la fuerza, y lo que vendría después seria aún mais brutal. Quando a guerra de fato começou, o México já estava em desvantagem antes mesmo do primeiro grande confronto. Não por falta de coragem, mas por algo muito mais cruel: o caos interno. Enquanto os Estados Unidos tinham um comando político estável, recursos abundantes e uma estratégia clara de expansão, o México se encontrava dividido por disputas de poder, tradições políticas e um exército mal equipado. Muitos soldados mexicanos marchavam descalços, outros empunhavam armas mais antigas do que eles próprios. Ainda assim, marchavam. Um primeiro grande impacto veio no norte. As tropas americanas avançaram rapidamente pela Califórnia e pelo Novo México. Em várias regiões, a resistência mexicana foi mínima, não por covardia, mas por abandono. Governadores locais não receberam reforços. As ordens chegaram tarde demais. Em alguns casos, simplesmente não chegaram. Na Califórnia, os colonos americanos se rebelaram mais uma vez. A chamada Revolta da Bandeira do Urso declarou a região independente por alguns dias antes de, convenientemente, se alinhar aos Estados Unidos. Para o México, aquilo foi um golpe humilhante. Para os americanos, mais uma peça caiu no tabuleiro, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. No leste, o general Zachary Taylor, um homem simples, de poucas palavras e disciplina, liderou as forças americanas contra o exército mexicano. Ele não era um estrategista brilhante, mas entendeu algo essencial: a logística vence guerras. As batalhas de Palo Alto e Resaca de La Palma mostraram isso de forma brutal. Os canhões americanos, mais modernos e melhores posicionados, destruíram linhas inteiras do exército mexicano. O som das explosões ecoava como trovões contínuos, rasgando carne, moral e esperança. Ainda assim, os mexicanos não recuavam facilmente. Sob o comando de Antônio Lopes de Santa Anna, uma figura tão carismática quanto controversa, o México tentou reagir. Santa Anna já havia sido presidente, ditador, herói e vilão. Às vezes, tudo isso ao mesmo tempo. Ele prometeu defender a pátria, mas também cometia erros fatais, movido mais por vaidade do que por estratégia. A Batalha de Buna Vista se tornou um símbolo dessa guerra. O exército mexicano, numericamente superior, arrancou com força total. Durante horas, o resultado pareceu incorreto. A poeira cobriu o campo de batalha, misturada ao cheiro de sangue e pólvora. Homens gritavam ordens que ninguém mais conseguia ouvir. No fim, os americanos resistiram. E o México voltou novamente. Cada derrota custou mais do que os soldados. Custava moral nacional. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma guerra foi vendida como um sucesso consecutivo. Os jornais celebravam vitórias. Os mapas eram redesenhados antes mesmo do conflito terminar. E os políticos falavam abertamente sobre quais territórios seriam anexados a seguir. Mas nem todos aplaudiam. Soldados americanos desertaram ao perceber que estavam invadindo vilas pobres, queimando plantações e enfrentando civis armados apenas com facções. Alguns deles cruzaram uma linha sem retorno e fizeram algo impensável. Lutaram ao lado do México.
O mais famoso desses grupos foi o Batalhão de São Patrício, formado principalmente por imigrantes irlandeses. Católicos, discriminados dentro do exército americano, eles se identificaram com os mexicanos e trocaram de lado. Para os Estados Unidos da América, eram traidores. Para o México, tornaram-se heróis. No Sul, outro golpe devastador. A Marinha Americana bloqueou os portos mexicanos, estrangulando ainda mais a economia já frágil do país. O comércio parou, a fome cresceu, o povo pagava o preço de uma guerra que não comprou. Mas o golpe mais ousado ainda estava sendo preparado. Enquanto o México se concentrava na defesa de suas fronteiras, os Estados Unidos planejaram algo inédito: atacar diretamente o coração do país. Um plano arriscado, quase arrogante: desembarcar tropas na costa do Golfo do México, marchar centenas de quilômetros para o interior e capturar a capital, Cidade do México. Muitos consideraram loucura, mas a ordem foi dada. O general Winfield Scott reuniu um exército e iniciou uma grande operação anfíbia, já vista até então no continente americano. O alvo era claro: quebrar o México de uma vez por todas. Enquanto isso, na Cidade do México, rumores se espalhavam. O povo sabia que algo grande estava vindo. Igrejas se enchem. Os jovens eram convocados às pressas. As crianças observavam soldados marchando pelas ruas com olhares assustados, sem entender que estavam prestes a viver um dos momentos mais sombrios da história de seu país. A guerra não estava mais nas fronteiras. Ela estava marchando direto para o coração do México. E quando chegar, nada seria como antes. Quando as tropas americanas desembarcaram em Veracruz, em 1847, ficou claro que aquela não seria apenas mais uma batalha. Foi uma invasão diretal calculada e impiedosa. Pela primeira vez na história do continente, um exército estrangeiro avançou deliberadamente rumo à capital de outro país, com o objetivo explícito de quebrá-lo por completo. A cidade resistiu por dias. Bombardeada do mar e da terra, Veracruz se transformou em ruínas fumegantes. Civis se escondiam em lojas e porões, enquanto as casas desabavam ao redor. Quando a rendição aconteceu, não houve vitória celebrada, menos apenas silêncio e destruição. A partir de dali, começou uma marcha. O general Winfield Scott transferiu suas tropas para estradas estreitas, vilas abandonadas e campos devastados. O exército mexicano tentou organizar resistência ao longo do caminho, mas enfrentou um inimigo melhor armado, melhor alimentado e melhor coordenado. Cada confronto atrasava o avanço americano, mas não o detinha. A Batalha de Cerro Gordo foi um ponto de reviravolta cruel. Santa Anna, mais uma vez, tentou usar o terreno a seu favor. Montanhas, trilhas estreitas, emboscadas, mas falhei. A derrota foi rápida, humilhante e definitiva. O caminho para o interior do país estava aberto. À medida que os americanos se aproximavam da Cidade do México, a situação se tornava desesperadora. O governo mexicano mudava constantemente. Ordens se contradiziam. Recursos simplesmente não existiam. Ainda assim, algo mudou. O povo decidiu lutar, não como exército regular, mas como última linha de resistência. Camponeses, estudantes, artesãos, homens e meninos armados com o que puderam encontrar. O símbolo dessa resistência máxima surgiria em Chapultepec. O castelo, localizado no alto de uma colina, foi a última defesa antes da capital. Ali eram cadetes militares, menos muitos deles adolescentes. Quando o ataque começou, a artilharia americana castigou o local sem piedade. Mesmo assim, os defensores resistiram. A lenda diz que, quando a derrota se tornou recente,
6 jovens cadetes menos conhecidos hoje como Luzny, os heróis, recusaram-se a se render. Um deles teria sido enrolado na bandeira mexicana e saltado do castelo, preferindo a morte à humilhação da derrota. A cidade do México caiu pouco depois. As bandeiras americanas foram apressadas em prédios governamentais. Os soldados marcharam pelas ruas que dias antes eram cheias de vida. Para o México, aquele momento não representava apenas uma derrota militar, era uma ferida aberta na alma nacional. Em 1848, o Tratado de Guadalupe Hidalgo oficializou o fim da guerra. O México foi solicitado a ceder mais da metade de seu território. Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada, Utah e partes do Colorado passaram oficialmente para os Estados Unidos. Em troca, recebia uma indenização que jamais compensaria a perda territorial, econômica e simbólica. Para os Estados Unidos, foi uma vitória monumental. O sonho do destino manifesto parecia cumprido. O país se estendeu do Atlântico ao Pacífico. Ouro seria descoberto na Califórnia um pouco tempo depois, acelerando ainda mais seu crescimento. Mas a vitória tinha um preço oculto. A guerra reacendeu debates internos sobre escravidão, pois cada novo território levantava a pergunta: seriam estados livres ou escravistas? Essa tensão, alimentada diretamente pela expansão conquistada às custas do México, levaria anos depois à Guerra Civil Americana. Do lado mexicano, as consequências foram ainda mais profundas. O país entrou em um longo período de instabilidade, pobreza e ressentimento. A guerra se tornou um trauma coletivo, transmitido de geração em geração. Até hoje ela é lembrada não apenas como uma derrota, mas como um aviso eterno sobre ambição estrangeira e fragilidade interna. E talvez a pergunta mais incômoda de todos permanecerem sem resposta clara: essa guerra foi desencadeada? Ou foi o preço pago por uma nação que acreditou que tinha o direito de tomar o que queria? O que é certo é que, naquele conflito, os mapas foram redesenhados, milhões de pessoas tiveram seus destinos alterados. E 2 nações foram transformadas, uma engrandecida, outra marcada para sempre. A pólvora se dissipou, os canhões silenciaram, mas as cicatrizes, essas nunca desaparecem.